Você pode fazer aqui lá não. A peça não, foi no penal. Penal não. Alô pessoal, boa noite, quem está assistindo agora ao vivo, um abraço a todos. Eu estou gravando essa aula aqui em BH, transmitindo a aula aqui em Belo Horizonte, um dia chuvoso, trânsito parado, fervendo, mas é uma sexta-feira é sempre um bom dia, né? Lembrando depois da aula. Mas vamos lá, meu nome é Marcelo André, sou professor aqui do Pretório, exerço a função de promotor de justiça, e é importante falar, por que o promotor está aí então? Não tinha que ser um advogado? Eu tenho que imaginar, né? Já sou promotor há 15 anos, eu sou um promotor que tem um lado muito garantista, né? Seus dois lados, né? Seus dois lados da moeda. Então é importante isso. Nós vamos trabalhar aqui com direito penal, porque processo penal você já tem vários professores, não é isso? Processo penal já estão vários. Penal vocês vão ter que me aturar aí em 3 aulas, correto? E o que é importante em direito penal nessa segunda fase? Eu só tenho 3 entradas, não é? Mas eu quero pôr em mente vocês têm que ter em mente. Primeiro, em relação à parte geral, o que vocês têm que saber da parte geral? Eu posso resumir assim em três blocos. Que é bem fácil. A questão de aplicação de lei penal, quando eventualmente pode ter uma lei nova mais benéfica ou uma lei nova mais severa, que isso cai. Podemos ter questões relacionadas à teoria geral do crime, e aqui nós vamos ter que saber o que exclui o crime. É importante o advogado saber o que exclui o crime. Porque às vezes você não vai discutir o fato está lá, está provado. O que nós vamos saber? Se exclui conduta, se alguma tese de exclui a tipicidade, se alguma tese de exclusão de ilicitude, se há exclusão de culpabilidade. Não vai ficar discutindo o fato negativo de autoria, não. Qual é a tese de se excluir? O que nós vamos excluir? Então essa parte é muito importante. E um outro bloco da parte geral que seria a parte relacionada à pena. Questão relacionada à progressão de regime, a correta aplicação da pena pelo juiz. Então nós vamos tocar em todos esses pontos. Começando hoje com a aplicação de lei penal, depois as excludentes ali, o que pode excluir ou não o crime, e alguns pontos relacionados à aplicação da pena. E quando eu falo aplicação da pena, eu já entro em prescrição, também dou uma ideia de prescrição, porque isso é importante demais, o advogado tem que saber questão relacionada à prescrição. No penúltimo concurso, na época do CESP ainda, caiu uma questão relacionada à prescrição. Não sei se vocês se lembram. Nós vamos resolver aqui em sala de aula. Tá bom? Então nós vamos ter hoje, principalmente hoje, uma aula da parte geral, um pouco mais teórica. Nas aulas seguintes eu quero trabalhar com bastante crimes e resolver as questões. Eu estou vendo que o pessoal aqui de BH, muitos não estão, quase todos aqui não estão com material. Os alunos aqui, estou falando pessoal, não, o pessoal não está, os alunos não estão com material. Veja bem, vocês conseguiram também pegar? Acessaram? Então cobre, vê aí se não conseguiu, entra no site, está onde no site? Material didático, pessoal, entra lá. E pegue, tá, material de apoio, né? Nós temos lá várias questões dos concursos, dos exames anteriores, tá bom? Que norteiam um pouco a nossa disciplina aqui. Então nós temos vários separados de parte geral, parte especial e legislação penal especial. Tive cuidado, essa matéria não está separada por ano de exame, sim por matéria. Tá bom? Então, assim, 80% das questões se relacionam às questões do CESP. Temos questões também aqui do OAB de Minas, OAB de Goiás, de outros estados, só para você ter noção do que pode cair. E eu trabalhar aqui também com algumas matérias que possam virar cair. Tudo bem? Então, não deixe de trazer para a próxima aula esse caderno aqui de questões anteriores, que é muito importante. Tá bom? Vamos lá, então. Vocês já viram muita coisa de peça, vamos falar hoje de direito material. Começando, então, com uma parte 1 aqui, vamos estudar uma parte 1, que seria, vamos dividir a matéria dessa forma. Parte 1, aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. O que tem aqui de importante que pode ser cobrado de vocês em prova e que de fato já foi cobrado em exames anteriores?
Vamos lá. Importante lembrar de um princípio. Princípio da aplicação da lei penal mais favorável. Princípio da aplicação do quê? Desculpa, princípio da lei penal mais favorável. Lembrando a Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que nós temos que lembrar aqui, extrair disso aqui? Isso aqui é fácil, é tranquilo. Só lembrando a nossa referência. Não só no direito penal, não só no direito penal, mas em outras matérias, nós temos que ter em mente o seguinte: uma lei vigente, ela é aplicada ao fato praticado durante essa sua vigência. Tempus regit actum. Tempus regit actum. Aplique-se a lei em vigor na data do fato. Então vamos imaginar aqui o seguinte: uma lei 1 em vigor. Lei vigente. Determinando que o fato X seja um crime X. Vamos imaginar aqui, o sujeito praticou o crime na vigência dessa lei. Praticado o crime da vigência da lei, sem ter esgotado as consequências jurídicas dele, pode surgir uma nova lei. Surge uma lei 2. Regulando esse fato, este crime. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então vamos trabalhar aqui com uma primeira hipótese. Vamos imaginar uma lei nova, mais severa. Exemplo, crime 1. Esse crime, vamos chamar aqui crime X. O crime X possui uma pena de 2 a 8 anos. Surge a lei 2, regulando esse crime X. Só que agora com uma pena de 4 a 12 anos. Então nós temos aqui uma lei nova mais severa. Essa lei não pode retroagir. Se essa lei não pode retroagir, o que acontece com essa? Vamos imaginar que é nesse momento aqui o juiz vai aplicar a sentença. Esta lei vai ser ultrativa. E por que essa lei vai ser ultrativa? Porque ela vai ter aplicação mesmo após a sua revogação. Vamos imaginar aqui, ó, tem gente que fica repetindo esses princípios, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, e não consegue enxergar isso. Tenha como referência o seguinte: o tempo do crime. Crime da vigência da lei 1. Não esgotou a consequência jurídica. Como exemplo, vem uma sentença. O juiz vai proferir a sentença, lei nova mais severa. Aplique-se a lei 1, porque essa lei 2 ela é irretroativa. É a lei da data onde o juiz vai proferir esse ato. Só que aplica a lei 1, só que a lei 1 vai ser ultrativa, ela vai estar sendo aplicada mesmo após a sua revogação. Segundo exemplo, primeira hipótese, lei nova mais severa. Segundo exemplo, lei nova mais benéfica. Vamos imaginar agora, crime X, pena de 2 a 8 anos, o legislador alterou a lei, baixou a pena, de 1 a 4. O cidadão praticou o crime da vigência da lei 1. Surge a lei 2. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nessa hipótese, vamos poder aplicar a lei 2, porque ela é mais benéfica. Isso quer dizer que essa lei 2 ela é retroativa, porque a nossa referência é a data do crime. A lei 9, então, vai ser retroativa. Até aqui tudo bem? Sim. Aí vamos lembrar, essa lei penal mais benéfica, ela pode aplicar mesmo após a sentença penal transitada em julgado. Mesmo após o trânsito em julgado. Vamos imaginar o seguinte: o cidadão praticou o crime X, na vigência da lei 1. Foi condenado, sentença condenatória transitada em julgado. Foi condenado a pena mínima, 2 anos. Está cumprindo pena. Surge a lei nova. Pena mínima, 1 ano. Lei nova mais benéfica, ela pode retroagir? Pode. Mesmo após o trânsito em julgado, porque não esgotou a consequência jurídica daquele crime. Então ela pode ser aplicada. O que cai na prova de vocês? Até vou rapidamente entrar numa prova, numa matéria que é de processo, mas aqui está relacionado, não tem como não entrar. Qual o juízo competente para aplicar a lei nova? Qual o juízo competente para aplicar a lei nova? Vamos lá, depende do momento. No exame de vocês, se cair, geralmente vai estar caindo uma questão relacionada já após o trânsito
em julgado. Após o transjulgado, quem aplica a lei nova é o juiz da execução penal. É o juiz da execução penal. Súmula 611 do STF. Ah, professor, precisa de revisão criminal? Em regra, não. Próprio juiz da execução penal. Não precisa de revisão criminal, salvo, cuidado, hein? Salvo se tiver, para aplicar a lei nova, for necessário análise de mérito, de provas. Imagina, tem que juízos valorativos acerca de determinados fatos. Se for uma simples contagem de pena, não é o caso. O próprio juiz da execução criminal vai aplicar essa lei nova mais benéfica. Então não precisa de revisão criminal. Essa é a regra. Esta é a regra. Tá bom? Quando cai exame de OAB, cai perguntando isso. Agora, e se a lei nova for antes do transjulgado? Quem que aplica? Vão depender da fase processual. Se o seu cliente está sendo julgado por um crime, muda a lei nova é mais benéfica. Quem que vai aplicar essa lei nova? É o juiz do processo de conhecimento. Ele vai aplicar essa lei nova. Se tiver em grau de recurso, no transitor julgado, está em grau de recurso, quem vai aplicar a lei nova? O processo está lá no Tribunal de Justiça. O tribunal vai aplicar a lei nova. Antes do trânsito julgado. Agora, após o trânsito julgado, o juízo da execução penal aplica a lei nova. Ok? Tudo bem? Então, eu falei aqui de hipótese de lei nova mais severa, uma hipótese agora de lei nova mais benéfica, ressaltando que a lei nova mais benéfica se aplica mesmo após o trânsito julgado. Uma questão relacionada a isso. OAB 2009.2 do CESP. Uma questão que envolvia isto. Vou ler para vocês, quem não está com material. Questão 1, vou ler bem devagar. Divino foi condenado definitivamente, então sentença penal condenatória transitada em julgado, a pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 16 da Lei 6368 de 76, uso de substância entorpecente. Uso, não tráfico. Ponto. Antes de se iniciar o cumprimento da pena, foi publicada a Lei 11.343 de 2006, nova Lei de Drogas, na qual não está prevista pena privativa de liberdade para condutas análogas à praticada por Divino, mas tão somente as medidas previstas no artigo 28. Nós temos aqui um caso, então, que a Lei Nova de Drogas ela foi mais benéfica em relação ao usuário. Vem a pergunta. Nessa situação hipotética, que argumento jurídico o advogado de Divino poderia utilizar para pleitear a aplicação da nova lei? Qual seria o argumento jurídico? Qual seria? Princípio do quê? Você pode chamar da lei nova mais benéfica, ela é retroativa. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nós temos isso na Constituição Federal no artigo 5º, nós temos no Código Penal no artigo 2º. A lei nova, de qualquer maneira que ela venha beneficiar o agente, ela pode ser aplicada a fatos praticados antes da sua vigência. Essa é a tese, é chamada novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Lei nova mais benéfica. Ela é retroativa. Bastava constar isso na prova. Depois vem a pergunta, qual seria o juiz competente para decidir sobre a referida aplicação? Olha, eu intrometer na matéria dos outros, mas já que está aqui, vamos logo. Qual seria o juiz competente? Juiz da execução penal. Juiz da execução penal. Ok, pessoal, tudo bem? Então, é uma questão curta e grossa, muito fácil, acerca da aplicação da lei penal. Mas vamos lá, já que estou falando de aplicação da lei penal, é interessante, já que estou falando de lei de drogas, vou perguntar para vocês aqui agora. É possível a combinação de leis penais? Porque eu trouxe uma situação, eu falei primeiro a lei mais benéfica, a lei mais severa, agora a lei mais benéfica. Agora vem a pergunta, questão, é possível a combinação de leis penais? E o que eu acho que se um dia pode cair é a seguinte situação. É a seguinte situação, que é discutida, até hoje se discute na prática, apesar de já ter uma certa pacificação nos tribunais superiores. Que ocorreu com a lei de drogas? Eu vou trazer aqui um caso concreto, específico. Ocorreu realmente. Lei 163, Lei 63,
68 de 76, a nossa Lei 1, Lei de Drogas, antiga. Nós tínhamos lá no crime de tráfico, uma pena privativa de liberdade de 3 a 15 anos, mais a multa. Ok? Ponto. Vamos imaginar que a pessoa tenha praticado um crime na vigência da Lei 6368 de 76. Só que essa lei foi alterada, nós temos uma nova lei de drogas, é a Lei 11.343 de 2006. Para esse mesmo crime de tráfico, nós temos agora uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos mais multa. O sujeito praticou o crime na vigência da lei antiga, antes de 2006. O juiz vai julgar nesse momento, sentença. Qual lei é mais benéfica? Olhando só pela informação que eu constei até agora. Não se discute. A primeira que prevê uma pena mínima de 3. Aqui uma pena mínima de 5. No entanto, vocês devem se lembrar, quem não lembra, fixe essa matéria, que é importante. A lei nova, muito embora tenha combinado uma pena mínima de 5 anos, ela prevê uma causa de diminuição de pena até 2/3. Essa lei nova, vou constar aqui, ó, prevê uma causa de diminuição. Pode diminuir até 2/3. Pode ter uma diminuição de 2/3. Se o juiz aplicasse a diminuição no máximo 2/3, essa pena aqui passaria, essa pena mínima passaria a ser quanto? 1 ano e 8 meses. Que ficaria menor que a pena mínima da lei anterior. Só que para aplicar essa pena mínima, é necessário que preencha os requisitos. Então isso vai ter que ser verificado no caso concreto. Se no caso concreto o condenado preencheu os requisitos da causa de diminuição, a lei nova seria, então, ela, que na realidade seria mais benéfica. A lei nova seria mais benéfica. Eu ainda vou complicar um pouquinho mais, porque até agora eu não fiz combinação de leis penais. Mas eu estou falando das duas leis. Então, uma coisa é certa. Isso aqui pode, por se cair isso na prova, uma tese é certa que vocês têm que alegar. É essa. Se cair essa questão, perguntando, fulano de tal praticou o crime na vigência da lei de drogas antiga. O juiz está condenando aqui na vigência dessa lei. Qual lei será mais benéfica? Se no caso concreto o cliente preencheu os requisitos da diminuição de pena, a lei nova será mais benéfica. Se ele não preencheu os requisitos da causa de diminuição, a lei anterior ela é mais benéfica. Então pode ter esses elementos na prova. Tá bem? Então depende, essa lei pode ser mais severa ou pode ser mais benéfica, a depender da situação, no caso concreto. Até aqui entenderam? Ponto. Isso aqui, ótimo. Agora eu vou além. O bom advogado vai alegar o quê? Combinação de leis penais. Combinação de leis penais. Qual é a tese? O juiz vai aplicar a pena combinada na lei 6368 e vai levar em consideração, em relação à lei nova, tão somente a causa de diminuição. Ou seja, vai aplicar parte dessa lei em relação à pena privativa de liberdade, e dessa outra lei, o que é que vai aplicar? Tão somente a causa de diminuição. Porque se aplicasse a causa de diminuição de 2/3 aqui, nós podemos ter uma pena aqui de 1 ano. Vai alegar, então, a combinação de leis penais. Quem adota esse posicionamento? A doutrina moderna predomina a possibilidade. Na doutrina moderna, predomina que é possível a combinação de leis penais. Realmente, aí o juiz estaria levando em efeito o princípio constitucional. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Porque se o juiz pode aplicar toda uma lei, por que não pode aplicar parte dela? Se ele pode aplicar toda a lei, pode aplicar parte. Primeiro posicionamento. Esse é o posicionamento da defesa. Agora, eu vou trazer qual é o posicionamento atual do STJ e do STF. Não adota. Não é possível a combinação de leis penais nessa hipótese.
É o posicionamento atual do STJ. A terceira sessão já decidiu. Antes havia divergência entre as turmas, as quinta e a sexta turma. A terceira sessão reunida, que reúne os ministros da quinta e da sexta turma, já julgou que não é possível combinação de leis penais nessa hipótese. O Supremo também tem um posicionamento atual que não é possível combinação de leis penais. Por quê? Qual é o fundamento? Por que não se pode combinar leis penais? Porque o juiz estaria criando uma terceira lei. O juiz estaria criando uma terceira lei. Essa tese não é boa para a defesa, né? Não é. Mas vocês têm que saber. Por quê? Vocês estão numa prova escrita. Às vezes, se perguntar, vocês vão falar, não, vocês vão trabalhar com a tese da combinação de leis penais. Mas vocês têm que mostrar o conhecimento que tem um posicionamento. O STF e o STJ não adota isso. Muito embora o STF e o STJ não tenham esse posicionamento, mas a doutrina moderna tem. Aí vocês vão explicar. Porque se o juiz pode aplicar toda a lei, por que não pode aplicar parte dela? Esse é o fundamento. Tá bom? Entenderam isso? Então nós temos aqui a combinação de leis penais. E o exemplo aqui que até hoje tem discussão sobre isso. Reiteradamente os nossos tribunais ainda continuam julgando, só que agora falando que não é possível a combinação de leis penais. Mas a tese está aí. O STJ e o STF está falando hoje que não tem, não é possível. Amanhã muda o ministro, muda o pensamento. Não é? Como há um tempo atrás existia a súmula 174 da STJ, ela foi cancelada. A gente vai até trabalhar com ela aqui. Negócio de arma, ela é de brinquedo. Né? Às vezes pode mudar, então a gente tem que saber as teses. Ótimo. Trabalhando aqui ainda em aplicação da lei penal. Vamos lembrar também a seguinte situação. Pode ocorrer que a lei nova seja mais benéfica, tão mais benéfica, que ela descriminaliza aquele fato, que era considerado crime. Chamado abolício crimes. Abolício crimes. Então, aqui dentro da aplicação da lei penal, vimos lei penal mais severa, agora lei penal mais benéfica, agora um terceiro ponto, abolício crimes. O cidadão praticou um crime, surge uma lei nova, descriminalizando. O que tem importante aqui na abolício? Então, lei 1, crime X, lei 2, abolício crimes. Matéria está prevista no artigo 2º do Código Penal. Abolício crimes. O que é importante saber aqui? Ainda mais em razão da alteração da lei de estupro em 2009. Desculpa, artigo 213. Quando ocorre abolício crimes, o fato que era considerado crime, ele deixa de ser considerado crime. Exemplo, adultério. Adultério era crime. Deixou de ser considerado crime. Houve abolício crimes. Qual é a consequência da abolício crimes? Extingue a punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Extingue a punibilidade. Só que o artigo 2º ainda consta o seguinte: cessa a execução penal, se já estiver nessa fase, e os efeitos penais da sentença condenatória. Então lembra, abolício crime, extingue a punibilidade, cessa a execução, se já estiver nessa fase, e extingue os efeitos penais da sentença condenatória. Não extingue os efeitos extrapenais, mas extingue os efeitos penais. O que o bom advogado vai ter que saber? Vamos imaginar o seguinte: uma matéria tem relação com outra. Vamos imaginar que você pegue um problema, uma situação, um problema, onde o seu cliente foi condenado, sentença condenatória transitada em julgado por adultério. Vou dar um exemplo. Ocorreu abolício crimes. Ele pratica um novo crime. Eu pergunto, ele vai ser reincidente? Vai ou não? Não, por quê? Abolício crimes, o que eu falei para vocês de que cessa? Os efeitos penais da sentença condenatória. E quando eu falo efeitos penais, pode ser o efeito penal principal, que é a aplicação da sanção penal, mas pode também ser os efeitos secundários. Um deles é esse, não gerar reincidência depois se o agente praticar um novo crime. É porque aquela sentença penal condenatória anterior não gera esse efeito penal, não gera nenhum efeito penal. Ele não vai ser reincidente. E vamos imaginar, se o cliente foi condenado pelo segundo crime que ele praticou, e o juiz, ao aplicar a pena, nós vamos ver essa matéria, ele leva em consideração a circunstância agravante reincidência. Pode? Não, porque ocorreu abolício
crimes. E aí que eu acho interessante, advogado, eu adoro quando eu trabalho com advogado bom na prática, eu estou ali atuando como promotor e vem um advogado, e o juiz fixa uma porcaria de uma sentença, uma nhaca, né, pariu uma coisa que não sei como, dá até raiva o juiz, às vezes, com 2 linhas ele fundamenta a pena de alguém, dá vontade de devolver, enfiar a sentença na boca dele, falar, quando é teu filho que está sendo condenado, o advogado vai, alega isso tudo, esmiuça todas as circunstâncias do juiz lá. Isso aqui você falou, não tem nada. O juiz falou isso aqui, é besteira, 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 besteira. Às vezes a tese da defesa, eu canso de falar isso, não é absolver o cliente, é conseguir uma pena justa, uma pena baixa. Porque a gente, 2, 3 meses a mais, porque não é a gente que vai estar lá na cadeia, né, lá no sistema penitenciário. Porque às vezes nesses 2 meses vão pegar o cara lá e estuprar o cidadão. Às vezes naqueles 2 meses a mais aqui ele vai morrer. Não é a gente que está lá para ficar falando. Então o advogado tem que saber todos esses detalhes, lembrar até desses mínimos detalhes. Porque realmente, às vezes você está lá, você fala, meu cliente, ele já cometeu um crime anterior. Mas às vezes o crime anterior ocorreu abolício crimes. Então não pode ser levado em consideração essa sentença anterior. Não pode. Não pode como reincidência, nem como antecedentes. Nem como ou antecedentes que não gerariam reincidência, nem como maus antecedentes. Tudo bem? Abolício crimes. Agora, não vamos confundir abolício crimes com a revogação formal de um artigo ou de uma lei. Vamos lá? Não confundir, vou até apagar aqui, ó. Não confundir abolício crimes com a revogação formal de uma lei. Só para situar aí quem chegou atrasado. Primeiro a gente falou aqui, ó, de lei penal nova, né? Mais severa. 2, lei penal nova, mais benéfica. 3, estamos falando de abolício crimes. Aqui que eu estou falando, abolício crimes é diferente de revogação formal da lei. Explicando para vocês. Quem está com o Código Penal agora, abra no artigo 214. Código atualizado, hein, de 2010 ou 2011. Do tempo do onça não, pegar um código igual o meu aqui de 2009, ó, não vale, não vale. Estava vindo num carro, peguei ali, não sei, estava ali em cima, peguei esse código aqui, sem querer, 2009. Vamos lá, o artigo 214. Suando, calor danado, sexta-feira, dia de tomar cerveja. Lembrando a cerveja, fico suando. Vamos lá. Artigo 214. Está escrito alguma coisa aí? O que está escrito aí? Foi revogado, não foi? O que está escrito no seu código? Revogado pela lei 2015 de 2009. Aí eu pergunto, o crime que tinha aí, então, ocorreu abolício crimes? Qual o crime que nós tínhamos aí? Atentado violento ao pudor, que era constranger alguém, né, mediante violência ou grave ameaça, a prática de ato de libidinoso, diversa condição, carnal. Atentado violento ao pudor. Foi revogado esse crime? Teve abolício crimes? Não. Houve uma revogação formal da lei. Houve uma revogação formal, mas não houve abolício crimes. Sabe por que não houve? Porque o atentado violento ao pudor continuou a ser crime, só que deslocou, está no 213 agora, chamado de estupro. É isso. É isso. Não houve o quê? Descontinuidade normativo típica. Não houve descontinuidade normativo típica. Então nós temos que observar isso. Até já inventaram, agora é princípio, agora chama princípio, né? Princípio da continuidade ou da descontinuidade normativo típica. Princípio da descontinuidade normativo típica. Nesse exemplo não houve. O que era proibido continua a ser proibido, mas não mais no 214, sim no 213. Houve uma fusão, na realidade, do antigo 213 com o antigo 214, no atual 213, com um nome único, estupro. Estupro.
Eu vou dar um exemplo bem fácil que aí vocês vão conseguir enxergar. Imagina se eu mato alguém hoje. Dá um exemplo. Qual o professor aí que deu a última aula? Nestor. Imagina, enquanto que o Nestor, eu falei, eu, linguiça cabeluda, aí, pá! Mato. Matei o homem. E aí? Fica falando que eu chamei ele não, que ele é meu chefe. Fica ruim. Nestor é diretor nosso aqui. Se dane. Vamos lá. Aí, mato o Nestor. Vou responder por homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio, 121 do Código Penal. Matéria de processo penal, qual o juiz competente, você sabe? Matei o Nestor em Belo Horizonte, qual o juiz competente? Considerando que eu sou promotor de justiça do Estado de Goiás. Eu sou promotor de justiça no Estado de Goiás, onde que eu vou ser julgado? Tribunal de Justiça de Goiás, mas vamos lá. Prerrogativo de foro, preferia ser julgado pelo júri popular aqui de BH mesmo, mas vamos lá. É verdade, o júri tem a chance de ser absolvido no tribunal difícil. Matei o Nestor. Artigo 121 do Código Penal. Supondo que o Código Penal seja alterado. O homicídio deixou. Aquele artigo 121 do Código Penal, ele foi totalmente revogado. Só que o Código novo que surgiu na sequência, revogando o anterior, consta lá o homicídio, artigo 253, matar alguém. Mesma pena, reclusão de 6 a 20 anos, vamos constar. Houve abolício crimes? Não. Houve continuidade normativo típica. Houve revogação formal do artigo 121 do Código Penal? Houve. Mas o crime continua a ser punido. O crime continua a ser punido.